Que felicidade estar aqui nessa noite. O Senhor é bom em todo tempo. E desde que pisei pé nesta casa, já pude sentir a presença do Deus eterno. E é sempre um prazer estar nesta casa de oração. Desde já quero agradecer a nossa irmã Lourdes. Glória a Deus, é porque eu sou muito irmão, só Jesus. E muito obrigado pela confiança, minha irmã, que o Senhor te recompense. Ao pastor da igreja, o pastor Hildo, a sua esposa, essa princesa do Senhor, que o Senhor continue abençoando o ministério de vocês grandemente. São um pastorzão, viu? Que o Senhor continue abençoando. E toda a igreja, os líderes da UNAD, que privilégio esses meninos aqui, tão abençoados. Também quero parabenizar esse grupo lindo. Gente, que ornamentação linda é essa? Jesus é bom, né? E crente é caprichoso, né? Principalmente mulher. Isso aí é ideia de mulher. Que coisa boa, irmãos. Estou muito feliz de estar também com um grupo de crianças ali do Jardim Valéria. A irmã perguntou o nome. Eu falei, minha irmã, me perdoa, que eu não sei ainda. Sou recém-chegada lá. Mas eu louvo a Deus por estar junto com eles aqui nessa noite, junto com a nossa irmã Janete, né? Acertei? Meu Deus do céu, glória a Deus. É um prazer tê-los aqui. E a toda a igreja, é um privilégio estar com vocês aqui nessa noite. Eu sei que hoje é um dia atípico, né, irmãos? É dia de eleição, está tendo aí as apurações. Quem tem internet já viu aí o desastre, mas está acontecendo. Vamos crer que o Senhor fará um milagre. Amém? Amém, irmãos? Amém! É a nossa nação. É o futuro do teu filho, da tua filha, desses adolescentes. Nós temos que orar, irmãos. E não há outro melhor lugar para estar, senão na presença do Senhor. Abram as vossas Bíblias. Eu vou ser rápida, não vou tomar o tempo dos irmãos. No Evangelho que segundo escreveu Mateus, capítulo 25, eu estava orando a Deus, Deus fez arder novamente esse texto no meu coração. Eu não vou ler todo o texto, só vou ler aqui alguns versículos. Amém? Ajuda um pouquinho no microfone para mim, irmão, que eu estou rouca. Glória a Deus. Obrigado. Diz assim a palavra do Senhor, Mateus, capítulo 25, a partir do verso 6. Diz assim a palavra do Senhor. Mas, à meia-noite, ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo sair-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele, respondendo, disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Podeis assentar. Glória a Deus. Se tiver um tangedor aí, ajuda. Irmãos, adolescentes, crianças, quero um pouquinho da atenção de vocês. Hoje é festa de adolescente, né? Que coisa boa. Primeira vez que Jesus falou comigo, eu tinha 12 anos de idade. Era um adolescente. E todas as coisas que ele me prometeu na minha adolescência,
está se fazendo cumprir hoje. Eu acho que vocês não estão entendendo não, irmãos. Jesus cumpre promessas. Ele faz o que é impossível tornar possível. Se hoje eu estou aqui, é porque Jesus está cumprindo promessas que Ele me fez com 12 anos de idade. Eu tenho 37 anos. Aí vocês fazem a conta, tá bom? Quanto tempo tem? Mas a palavra que nós lemos nessa noite, a Bíblia fala que Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras. E ele começa a discorrer algumas parábolas. O que é uma parábola, irmã Cleicia? Preste atenção, adolescente. É uma história curta, contada para explicar uma verdade complicada ou complexa, usando elementos de uma cultura e de um tempo. Jesus ele começa a discorrer essas narrativas, essas histórias, para explicar acerca do reino de Deus. Porque havia uma dúvida entre os discípulos. Que dúvida era essa, irmã Cleicia? Eles não sabiam quais seriam os sinais que aconteceria, que antecederia o que? A volta do Cristo, a volta de Jesus. Para quê? Para arrebatá-los. Então eles começam a perguntar, a indagar o mestre acerca dos sinais. Aí Jesus começa a discorrer algumas parábolas, algumas histórias, porque era uma ferramenta que ele usava estrategicamente para revelar mistérios aos discípulos. Porque aos incrédulos não foi dado o privilégio de conhecer esses mistérios. Aí a Bíblia fala que Jesus está sentado junto com os seus discípulos no Monte da Oliveira. E ele começa narrando acerca da parábola das 10 virgens. No capítulo 25 que nós lemos e fizemos menções de alguns versículos, o texto nos diz que Jesus começa narrando assim: então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que... Nós temos que entender uma coisa. Tem teólogo que acredita que essa narrativa, essa parábola, Jesus não estava falando da igreja, estava falando de Israel. Só que nós temos que entender que Jesus ele está usando de analogia, de comparação. Ele vai dizendo que o reino dos céus é semelhante. O que é ser semelhante? Seres ou ideias que apresentam entre si elementos parecidos, mas não são idênticos. Entenda uma coisa, Jesus estava usando de semelhança. E quando você olha e folheia e lê o contexto, você entende que Jesus estava falando da igreja. Porque a igreja, ela está em constante movimento, em constante marcha. Para quê, irmã Cleisa? Para encontrar com Jesus nos ares. Israel vai esperar a vinda do Messias. É o Messias que descerá outra vez para encontrar com Israel e salvar. Mas a igreja não. A igreja está em constante marcha para encontrar com Jesus nos ares. Aí o texto nos diz que Jesus começa a usar essa narrativa, essa parábola, com a analogia de um casamento judaico, a cultura do casamento judaico. Ele coloca alguns elementos que existiam na cultura. Fala das 10 damas, que são as virgens, que tinham lamparinas, lâmpadas, que tinham azeite. E quando eu começo a observar, Jesus ele vai discorrendo alguns princípios aqui, que nós temos que guardar
para que, irmã Cleissa? Para aquele dia, aleluia, nós possamos entrar no banquete, aleluia, pelas portas. Irmãos, eu tenho saudade do céu. Não pelas ruas de ouro, nem pelos cristais. Eu estava ali, o Espírito Santo me lembrou de uma visão, numa madrugada, que eu estava dormindo, e eu ouvi o coro celestial de anjos adorando a Ele. E quando eu ouvi aquele coro, irmãos, eram vozes inalcançáveis. Era incomparável a perfeição daqueles anjos que adoravam a Jesus. Eu não sabia se eu pulava, eu não sabia se eu chorava, eu não sabia se corria, eu não sabia se ria, porque era uma mistura de sentimentos pela glória de Deus que estava sendo revelada a mim naquele momento. Ah, irmãos, o mundo está de mal a pior. Guarda o que tens, para que ninguém roube a tua coroa. Há uma guerra ideológica. Quem disse que você foi chamado só para cuidar de feridas? Não! Você foi chamado para a guerra. Soldado tem que cuidar um do outro mesmo. Tem que curar as feridas um dos outros. Mas a nossa função aqui na terra é guerra. Quem falou para você que é fácil? Os céus é tomado pela força. E quando eu começo a observar o texto que nós lemos, existe aqui um segredo na cultura, irmãos, no casamento. Só que o tempo não nos espera, eu não vou entrar em questão. Mas vou entrar aqui dentro do texto, não vou perder tempo, vou ganhar tempo com os irmãos. Existem alguns princípios que estão evidentes aqui nesse texto. Jesus começa discorrendo, falando que o reino dos céus é semelhante a 10 virgens. O primeiro princípio que nós temos que guardar é a santificação. Porque virgindade aqui nesse contexto é sinônimo de quê, irmã? De castidade, de pureza, de renúncia. E o que é se santificar? É renunciar a si próprio. Porque sem santificação ninguém verá a Deus. E nós temos que entender, irmãos, que essas 10 damas aqui, elas se vestiam como damas virgens. Essa virgindade, essa pureza tinha que ser evidenciada tanto do lado de dentro como do lado de fora. Aonde elas passavam, todos as identificavam, dizendo: lá vai as damas que estão se preparando para o casamento. As vestes eram diferentes, o comportamento era diferente. Adolescente, presta atenção. Jesus está falando contigo. O meio que andava era diferente. Com quem andava era diferente. A forma de falar tinha que ser evidenciada essa pureza.
e por dentro. Por quê? Porque a evidência tem que ser para os homens e para Deus. Do lado de fora os homens veem, agora do lado de dentro só Ele. Santidade, ó Senhor. Santidade, a tua igreja. Oh, Ramai, Ramai, Ramai. Está na hora, chegou o tempo. Não é amanhã, é hoje. Santificados para quê? Porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de nós. Primeiro princípio: ser separado, se santificar. Segundo princípio: ter lâmpada. Vou acelerar. Como assim, irmã Cleiça? Jesus vai dizer que o reino do céu é semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas. Lâmpada serve para quê? Para clarear. Clarear o caminho em direção ao noivo. Aqui é uma cultura, irmãos. Na festa de casamento, as damas iam na frente, clareando o caminho junto com as suas lamparinas acesas, para que todos enxergassem o caminho em que se devia andar, em direção ao noivo. E a Bíblia fala que Jesus ele vai discorrendo, dizendo que todas as damas tinham lâmpadas. Lâmpada representa a palavra na vida do cristão. Salmo 119, versículo 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Billy Graham ele declara dizendo: a palavra de Deus é bússola para o cristão. No Salmo 119, versículo anterior, melhor dizendo, antes, ao versículo 105, versículo 104. Preste atenção, diz assim: pelos teus mandamentos alcancei entendimento, por isso odeio todo falso caminho. É a palavra. É por isso que eu não me conformo que um crente que está pautado na palavra concorde com essas ideologias de hoje. Eu não entendo, irmão. Eu não entendo. Aí estão dizendo aqui que nós estamos idolatrando. Não é idolatria, não. É a palavra. A palavra diz que é pecado homem com homem. Então nós temos que seguir a palavra. A palavra diz que é pecado matar. Mas estão dizendo aí, aleluia, que tem que ter aborto. Mataram um inocente. Mas a igreja que tem um princípio, que tem lâmpada, ela vai dizer não. Está chegando o tempo. Ele está chegando, irmãos. As coisas vão estreitar. Guarda o que tens. Guarda a tua santidade. Guarda a tua lâmpada, porque ele vem aí. Terceiro princípio: ter azeite. Porque lamparina sem azeite não funciona. Oh, meu Deus. Entenda uma coisa. Todos nós somos tabernáculos de Deus. Somos sacerdotes responsáveis em manter a chama da lamparina acesa dentro de nós. O que isso quer dizer, irmã Cleiça? A nossa responsabilidade é manter o Espírito Santo de Deus sempre operando em nós. A ordem de Deus ao povo de Israel na antiga aliança era:
azeite. E esse azeite não é de qualquer qualidade. Não. Aleluia. Esse azeite tem que ser puro, sem mistura. Da onde, irmã Cleissa? Da oliveira verdadeira. Como, irmã Cleissa, tem que ser batido? Prensado para a iluminação do templo. Quando nós geramos azeite, quando nós vamos ao nosso Getsemane. Getsemane significa lugar de prensa. Irmão. E o que significa lugar de prensa? É lugar de renúncia. Aleluia, Deus. Jesus vai para o Getsemane. Ele chama os discípulos para ir com ele orar. E lá no Getsemane ele começa a ter as dores que antecediam a crucificação. Ele vai dizer ao Pai: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Aí tem uma vida. Há uma pausa. E Jesus continua dizendo depois: contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Ai, irmãos. Lucas vai nos dizer no capítulo 22, versículo 44, que Jesus estava angustiado. Angústia de morte. Para a mãe era assim. E ele orou ainda mais intensamente. E o seu suor era como gotas de sangue que caía no chão. Lugar de prensa. Só que Jesus foi prensado e o seu suor virou gotas de sangue. Ele foi prensado e o que Jesus liberou naquele momento foi o seu sangue. Para quê, irmã Cleissa? Para a redenção da humanidade. Aí você acha que o céu é fácil? Eu vim para falar a verdade, irmãos. Na adolescência eu ouvi a verdade. Se hoje eu estou aqui porque eu ouvi a verdade, eu não posso fugir dessa verdade. O tema é guarda o que tem. Aí tem gente correndo no Getsemane. Tem gente correndo. Mas o Senhor está te dizendo: quer ir para o céu? Quer conhecer a minha face? Aleluia! Vai ao Getsemane. Por quê? Porque lamparina só funciona com azeite. E azeite é extraído do lugar de prensa. Getsemane. O quarto princípio, eu não posso me estender, aleluia, mas é o princípio da movimentação. Jesus chama uma igreja que se movimenta. Quem disse que Jesus te chamou para você ficar sentado de braço cruzado nesse banco? Quem foi que falou para você que ele vai buscar uma igreja que está de braços cruzados parada? Eu costumo dizer que água parada dá dengue. Crente parado corre o risco de dormir, dá sono. A Bíblia fala que todos estavam
esperando o noivo. Só que em um dado momento, a meia-noite chega e propositalmente o noivo não vem. Elas adormecem, porque as trevas têm esse efeito em nós. Eu vou falar. Se não tem lamparina, cuidado, que o problema aqui não é dormir. O problema aqui não é dormir, porque as densas trevas é propício para isso. Não é a meia-noite que vem o sono. Quando vem a escuridão, o corpo começa a pedir para descansar. Mas eu te falar uma coisa nessa noite, deixa eu te falar. Eles chamam a igreja em movimento. É denso as trevas, mas é aí que você tem que começar a guerrear. É denso as trevas, mas é aí que a sua lamparina tem que clarear. Aí a Bíblia fala que todas dormiram. Todas dormiram. E quando elas dormem, o azeite das nessas acabam. E o azeite das prudentes estava lá. Porque elas guardaram azeite. Elas guardaram o azeite. O problema aqui não é dormir. O problema aqui é dormir sem reservas de azeite. Aí a Bíblia fala que elas ouvem um clamor, dizendo: aí vem o noivo, saí-lhe ao encontro. O Senhor chamou a igreja em constante movimento. É por isso que o texto diz que nem as portas do inferno podem prevalecer contra a igreja de Deus. Tem gente que acha que é o inferno que vem contra a igreja, não é. No contexto, você tem que entender que é a igreja que vai marchando. E se as portas do inferno tentar, aleluia, parar a marcha da igreja, ela vai ter que bater em retirada, porque não pode deter uma igreja que está em movimento. O quinto princípio: ser prudente. Guarda a tua prudência. O que significa ser prudente, irmã Cleice? É ser cautelosa, sensata, equilibrada, mas de uma forma específica, que se prepara de maneira antecipada. Não é amanhã, não. É hoje. Santificai-vos hoje. Não é amanhã, é hoje. Preparação tem que ser hoje. A igreja tem que entender que não dá tempo amanhã, é hoje. Santificai-vos hoje. Prudência significa uma pessoa que é cautelosa, que se antecipa. E é aqui que o texto separa as 10. Dentre essas 10, 5 são prudentes e 5 loucas. O que significa ser nécia? No dicionário significa não ter conhecimento. Preste atenção. Essa palavra não ter, essa frase não ter conhecimento. Porque aí entra, aleluia, o 7º princípio: conhecer intimamente, além das reservas. Fica de pé, estou terminando.
O texto, irmãos, tem muita coisa para ser extraída, mas o tempo não nos espera. E eu sei que falei o suficiente para que você entenda que tem que ter renúncia, tem que ser separado, tem que ter lâmpada, tem que ter azeite, tem que ter reservas de azeite. Entenda uma coisa: a diferença entre as loucas e as prudentes é tão evidente que o texto diz que as nécias não se preocupou com o azeite, a reserva. Elas se preocuparam em pegar a lamparina. Só que o texto nos diz que as prudentes, primeiro elas pegaram a reserva de azeite. Primeiro lugar azeite, depois lamparina. Porque lâmpada vazia é como lata, que só faz barulho. Só que aqui chega no sétimo princípio, o último princípio revelado: conhecer intimamente. As nécias não tinham azeite nas suas lamparinas, acabou. As prudentes tinham. E quando elas ouviram o clamor, elas saíram ao encontro do noivo. Mas as nécias foram buscar, que no tempo oportuno elas não buscaram. Só que agora era tarde. Elas não guardou a prudência e agora vão tentar se preparar. Só que já era tarde, porque o texto diz que as portas, se fecharam. Entenda uma coisa: as nécias vêm, bate na porta: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Você olhar o Senhor aqui denota até um conhecer. Um conhecer. Parece que as nécias, as 5 nécias, conheciam o noivo. Só que o noivo, ao abrir a porta, olha para aquelas mulheres e diz: quem são vocês? Aleluia. Eu não vos conheço. Esse conhecer aqui, irmãos, é um hebraísmo. O que significa isso? Quer dizer, no outro sentido da palavra, um relacionamento íntimo. Porque eu conheço João Pedro, mas eu não conheço, apesar de amiga dele, eu não conheço intimamente ele. Mas a esposa de João Pedro conhece-o intimamente. Está conhecendo intimamente, porque João Pedro é recém-casado. Vocês estão entendendo? Só que o texto diz que o noivo vai dizer para as 5 nécias: preste atenção, quem são vocês? E elas dizem: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E o mestre, o noivo, vai dizer: quem são vocês? Eu não vos conheço. Por quê? Porque não adianta ser virgem. Não adianta, aleluia, ter lamparina. Não adianta ter azeite, se não conhecê-lo intimamente. Quem é Jesus para você, adolescente? Eu vou orar por vocês, mas eu quero fazer uma pergunta: quem é Jesus para vocês? Se alguém perguntar para você quem é Jesus, o que você vai responder? Agora a pergunta se abrange a toda a igreja: quem é Jesus? Quem é Jesus para você? Se eu perguntar, me diga quem é Jesus para você. Aí você pode dizer: ele é o meu mestre, ele é o meu salvador, né?
Você pode dizer tantas palavras bonitas e exaltar o nome de Jesus. Mas, se eu tivesse a oportunidade de chegar aos céus agora e perguntar para Jesus: Jesus, quem é o teu povo que está em Covermão? Se alguém pudesse chegar diante de Cristo agora e dizer: Jesus, quem é Clécia? Quem é João Pedro, Jesus? Será que naquele dia ele vai dizer para você: eu não te conheço? Ou vai dizer: vinde, benditos do meu Pai, entrai-vos para o gozo eterno, entrai-vos, sentai na machuiácia, diante do banquete que vos preparei, Ramaia como a galáxia. Eu vou te apresentar os céus, eu vou andar contigo nos céus, tu vais andar em ruas de ouro, aleluia, vai comer do maná escondido, do fruto da árvore da vida. E o problema de tudo, irmãos, é que quando nós não conhecemos quem é o Mestre, oh pastor, é por isso que muitos perguntam: você quer ir para o céu por quê? Aí tem gente que responde: porque eu tenho medo de ir para o inferno. Aí você pergunta para outro: você quer ir para o céu? Para o céu para quê? Porque lá eu andarei em ruas de ouro. Aí outros perguntam: você quer ir para o céu para quê? Aí a resposta também: porque lá não haverá choro, nem dor, aleluia, não haverá, aleluia, gemido, só haverá alegria constantemente. Tudo isso é bom, é maravilhoso, mas se Jesus não estiver lá, céu não será céu. Você tem que conhecer o Mestre, porque quando nós conhecemos o Mestre intimamente, nós queremos estar onde Ele está. Jesus está ali, eu vou porque Ele está lá. A minha casa, Jesus, tem que ser um pedacinho do seu bem. Fica à vontade, a casa é tua. Eu quero sentir. Irmãos, é algo tão extraordinário intimamente, ter uma intimidade com Jesus, que você sente quando Ele está na casa. E hoje Ele está aqui, aleluia. Quem é íntimo dele já sentiu. Quando Ele não está, você sente também. Você tem vontade de ir embora. O Senhor está te chamando para ter intimidade com Ele. Saia dessa zona, aleluia, de conforto. Desce no Getsemane, porque Ele quer se revelar a você. Eu quero orar por você. O tempo já foi, já passei do tempo. Mas eu quero orar pela igreja. Entra reino e sai reino, entra governo e sai governo, mas a Bíblia fala que há um dono que é inabalável, aleluia, e Ele está reinando sobre os reinos da terra, todo o controle está nas suas mãos. Você sabe qual é o teu trabalho nesse tempo?
Tem relacionamento íntimo com Ele. Começa a descer. Começa a orar mais. Começa a se consagrar mais. Começa a descer. Aleluia, no teu Getsemane. Porque, aleluia, para ir para o céu tem que estar fundamentado nessa palavra. Porque senão nós não veremos. Feche os teus olhos. Deus, segundo a autoridade dessa palavra, eu te peço, Senhor, visita o teu povo nessa hora. Visita a tua, aleluia, a tua amada, a tua noiva, que está se preparando, aleluia, para encontrar contigo nas bodas do Cordeiro. Senhor, nos ajuda a guardarmos os princípios, aleluia, a guardar a melhor parte, porque de nós não será tirada, Senhor. Pode vir o que vier, pode soprar o vento que for, mas a tua igreja que está em marcha triunfante ao teu encontro, ela não para e nem as portas do inferno podem parar a tua igreja. Dá força ao teu povo, nos ajuda a chegar lá, ajuda esses adolescentes, Senhor, essa nova geração, Senhor, revistam eles, aleluia, da tua presença, aleluia, chame-os para particular contigo, porque o Senhor me chamou na adolescência. Eu descia nas madrugadas na minha adolescência, porque a primeira vez que eu ouvi a tua voz foi nessa idade, Deus. E aqui foi cantado, quem já pisou no santo dos santos em outro lugar? Eu não sei. Eu não posso viver longe de ti. Eu não posso viver sem a tua presença. Eu quero chegar lá, a tua igreja quer chegar lá. Nos ajuda, Deus. Nos sustenta. Glória com graça. Nos enche. Aleluia, nos santifica. E que de nós venha ser extraído o melhor das outras. Sem mistura pura e da ovelha verdadeira. Porque haverá momentos de densas trevas, mas as nossas lamparinas não serão apagadas. Assim eu te peço e já te agradeço no nome do teu Filho amado, Jesus. Amém. Graças a Deus. O Senhor está em casa. Glória a Deus. Palavra maravilhosa. O Senhor mandou aos nossos corações.